Nossa, Hoje falhou. falhou, cara. Fala galera, tudo bacana? Sou a Letícia Godoy, Tech Recruiter aqui da Easy Devs, e eu voltei no canal para falar um pouquinho para vocês sobre recrutamento e seleção e o diferencial nessas etapas do recrutamento e seleção. Só para lembrar, não esquece de ativar o sininho, compartilhar, dar like e se inscrever no nosso canal. E se vocês não assistiram o último vídeo sobre técnicas de recrutamento de Headhunter, bora lá que tá bacana. Roda a vinheta, Pedro. Qual que é o diferencial desse recrutamento e seleção, né? Esse processo, basicamente, ele vai ser parecido em qualquer empresa. Mas a gente precisa olhar para um diferencial. O diferencial desse processo de recrutamento e seleção é o comportamental. Esse comportamental vai estar avaliado desde a leitura do currículo até o processo de onboard. E por que a gente tem que focar no comportamental, né? Porque se a gente avaliar bem, as pessoas são contratadas pelo currículo e são demitidas, a maioria das vezes, pelo comportamental. O RH ele tem um gap. A Universidade Solids fez uma pesquisa e de 5 pessoas demitidas, 3 geralmente são por comportamento. O nosso erro é focar muito na parte técnica e esquecer um pouquinho dessa parte comportamental. E esquecendo dessa parte, a longo prazo, isso vai dar muita rotatividade dentro da empresa e também baixo desempenho no processo seletivo do RH. Por onde a gente começa esse recrutamento e seleção, então? Por onde começar, né? Avaliação dos perfis desde currículo, ou seja, outra plataforma específica da empresa, LinkedIn, enfim. E a forma mais eficaz é montando um funil de recrutamento. E nesse funil de recrutamento é importante avaliar alguns quesitos. Um deles é mensurar as vagas, né? Cada uma vai precisar de perfis e estruturas diferentes. Aumentar ou diminuir a precisão das exigências que essa vaga vai ter. Olhar para a realidade da vaga, né? Se vale a pena colocar teste técnico, se vale a pena colocar alguma dinâmica, enfim. Não usar todos os processos para todas as vagas, porque as pessoas são diferentes, os perfis são diferentes, e se você usar todos os processos os mesmos processos para todas as vagas, vai tornar muito automático e vai acabar também não tendo muita assertividade, porque justamente as pessoas são diferentes e talvez não funcione da mesma forma para todos. E analisar o perfil corretamente. 3 pontos de atenção que sempre vão precisar de um pouquinho mais de olhar nosso em todos os processos. Análise técnica, análise comportamental e a leitura do perfil, currículo, plataforma que for. Esse processo vai ajudar a gente a entender quais etapas eu vou precisar colocar em determinado processo e quais elementos vão ajudar a minha assertividade nesse recrutamento. A gente precisa ter atenção também em alguns quesitos. É importante ter um processo estruturado e acompanhar ele, ter o controle de vagas fechadas, pausadas, abertas, canceladas e afins, tirar a taxa de sucesso desse processo e a duração média do tempo de cada processo. Mas assim, é importante também a gente focar que essas etapas são importantes, mas o diferencial do nosso processo sempre vai ser o comportamental. Para ajudar nessa avaliação, a gente tem uma metodologia dos perfis comportamentais. O que é essa metodologia, né? A gente tem 4 perfis: planejador, executor, comunicador e analista. Todo mundo tem esses 4 perfis. O que acontece é que cada pessoa vai ser predominante 2 desses perfis. Isso é uma ferramenta para a gente conseguir avaliar as pessoas de fato, analisar o comportamental dessas pessoas nas dinâmicas, nas entrevistas e tudo mais. Bom, a gente pode usar essa metodologia dos perfis a nosso favor para a gente conseguir avaliar melhor cada candidato. E eu vou explicar um pouquinho o que é cada perfil para você entender um pouco mais a fundo e separadamente o que é cada um. O comunicador e executor, eles vão ter características muito parecidas, mas também características próprias de cada um. O analista e o planejador também vão ter, entre os dois, características muito parecidas, mas também próprias de cada um. O comunicador, ele é um perfil, aquela pessoa que é vendedor por excelência. Ele é muito comunicativo, ele é muito criativo, ele gosta de inovações, ele gosta de criar, né? É um perfil que não vai passar despercebido em qualquer time que ele fizer parte. Mas tem um lado negativo, é um perfil que tem dificuldade com pontualidade, é uma pessoa que
não vai conseguir ficar preso em uma tarefa só. Geralmente é um perfil que é multitarefas, gosta de estar ali mexendo em várias coisas ao mesmo tempo. É um perfil que você precisa ter cautela também, porque às vezes ele vai se destacar no processo seletivo por ser mais comunicativo, mas não necessariamente pode ser o melhor candidato para aquela vaga. Perfeito para ambientes que mudam o tempo inteiro, né? Vai ser uma pessoa boa para poder falar com o público, para poder criar, né? É perfeito para ambientes que as coisas não são engessadas, né? São mais dinâmicas. Perfil que vai ter resultados extraordinários na sua equipe. Mas, em contrapartida, é aquela pessoa que ela não vai ter muito tempo de permanência dentro da empresa, ela é mais instável. O perfil executor, ele também é um perfil de muita energia, são pessoas mais agressivas em relação a resultados. São atraídas por atividades que geralmente outras pessoas julgam muito difíceis e fogem. E também gostam de desafios, de trabalhar sob pressão, eles precisam de um gap ali para poder resolver, isso motiva e move eles. São pessoas muito focadas, geralmente são um perfil que gosta de autonomia e liberdade dentro do serviço. Vagas onde o serviço é muito sob pressão, onde tem muito desafio, é recomendável para o executor. Antes de você contratar um perfil executor, é legal antes fazer um mapeamento sobre a sua equipe. Por quê? Porque ele é um perfil que gosta muito de desafios, é muito agitado e às vezes, dependendo das outras pessoas que compõem a equipe, talvez não vai se encaixar legal. O planejador são aquelas pessoas que gostam de início, meio e fim. Seguir as regrinhas, processos e tudo mais à risca. Dos 4 grupos de perfis, é o que mais precisa de um clima organizacional bom, porque o planejador não gosta de nenhum conflito, né? Ele é um pacificador por natureza, digamos assim. Ele é mais quietinho na dele, porém ele gosta muito de lidar com pessoas. O analista, ele vai ser um perfil mais detalhista de todos. Ele gosta de precisão, de seguir regrinhas ali certinho, à risca. São pessoas mais rígidas, com menos flexibilidade, perfeccionistas, exigentes, né? Críticos, aquela pessoa muito conservadora, muito corretos, né? É um tipo de perfil que se importa muito com qualificação. Então, o analista vai ser aquele perfil que na entrevista vai te falar todos os certificados que ele tem, todos os diplomas, todos os cursos e formações que ele teve. Dos 4 perfis, é o que menos desenvolveu a oralidade. Ele é mais introvertido, é o que vai conversar menos, que vai se comunicar menos. E aí a gente tem os pontos de atenção referentes a esses perfis que a gente pode criar como estratégia. É um mix de pessoas instáveis, que é o comunicador e o executor, e dos perfis estáveis, planejador e analista, é uma estratégia para manter o tempo de permanência das pessoas na empresa, tendo menor taxa de rotatividade. Outra coisa também é importante analisar cada perfil de acordo com a vaga. Quantas vezes nosso melhor candidato foi embora, né, porque não se expressou bem, ou quantas vezes o melhor candidato foi embora porque não se destacou. Desligou, Luiz? A gente tem o vício de nos sentirmos atraídos, né, pelo candidato que se expressa melhor, que se comunica melhor, mas nem sempre, necessariamente, é o melhor candidato do processo para aquela vaga. Ter a consciência de que os perfis são diferentes e vão demonstrar de forma diferente. E ter estratégia por trás de cada perfil. E aí a gente entra um pouquinho nas etapas do recrutamento e seleção, né? E aí a gente tem, primeiramente, a análise do cenário, da situação, planejamento do recrutamento, pensar desde a fase de atração até a fase de onboard, né? Qual que é a minha estratégia com tudo isso? Entender por que eu tô trazendo essa pessoa para dentro da organização, né? É uma contratação estratégica? É uma contratação de liderança? É para completar a equipe? É para substituir alguém? Qual o nível de adequação à cultura da minha empresa essa pessoa precisa ter? Gerenciar os pontos que devem ser trabalhados nesse perfil, pontualidade, foco, valores, comunicações. Incluir os 4 perfis é estratégico? Eu preciso de alguém que uma característica ou 2 características predominem mais que as outras. E ficar atento à intensidade de cada perfil para a vaga. Tudo isso deve ser pensado antes do processo, tudo deve ser pensado no início de toda a estruturação. Cada vaga é uma oportunidade para alavancar o time que vai receber esse novo membro. Então, tudo deve ser pensado antes e de forma estratégica. E aí a gente entra na fase de atração dos candidatos, né? E nela a gente tem, desde a fase de atração, é importante focar e analisar o comportamental. Cada vez mais usar as redes sociais para publicação. A comunicação
começa desde quando a vaga é publicada. As cores, a imagem, a forma de como você publica a vaga também é importante. Por exemplo, se eu quero um comunicador, eu vou usar imagens que remetem à alegria, eu vou usar cores fortes, eu vou colocar umas palavras legais para chamar a atenção dessa pessoa. A imagem de divulgação é a primeira experiência do candidato com a vaga. Às vezes a pessoa vai olhar lá 30 segundos, mas pode ser esses 30 segundos que vai fazer diferença, vai chamar atenção e essa pessoa vai acabar se candidatando para a vaga. A gente precisa ter a intenção e a estratégia de atingir o público certo desde o início. E é importante também fazer um diagnóstico da vaga, né? Mapear o time, saber se ele é mais formal, mais informal, a idade média, a energia desse time, para fazer um cruzamento com essa pessoa que você quer colocar lá dentro. É legal também saber quais competências eu preciso reforçar ou eu quero acrescentar dentro desse time. E comparar perfis, por exemplo, se foi um líder que saiu, eu comparar algumas características que esse líder tinha com algumas mais que eu quero acrescentar nessa nova pessoa que vai entrar para o lugar do líder. Leitura do currículo, LinkedIn, plataformas afins. Até nesse quesito, a gente vai conseguir analisar o comportamental. Por quê? Porque você vai primeiro analisar se tem informações incompletas, se é mais objetivo ou se enrola um pouquinho mais nas informações, avaliar a história que está sendo contada ali, se é muito detalhista, que nem o analista, ou se ele é menos organizado, coisas do tipo. E aí a gente foca um pouquinho nessas entrevistas por perfis, ali a gente vai ver o que a gente vai avaliar, o que a gente vai pensar um pouquinho melhor. Primeiro, as pessoas têm perfis diferentes e vão se comportar de formas diferentes, mas todas vão ter uma coisa em comum. Todas elas querem entrar para a oportunidade. Então, é essa estratégia que cada uma vai usar para conseguir entrar para a oportunidade que a gente também tem que conseguir avaliar. Avaliar a tendência dos candidatos de aumentar um pouquinho a história para poder agradar os recrutadores. Ter senso crítico maior e reduzir a expectativa. Por quê? Porque às vezes a gente olha ali um currículo, um LinkedIn e fala, nossa, esse candidato é top, né, que não sei o quê. E aí vai para a entrevista com expectativa daquilo que você viu. Mas nem sempre aquilo que a gente vê é o que realmente é a história, né? É o que está sendo contado de verdade. Então, aumentar o senso crítico e diminuir a expectativa vai ajudar também na nossa assertividade avaliando aquela pessoa. Importante também avaliar como aqueles candidatos lidam com outras pessoas, como é a relação da equipe, como que é essa interação deles. Outro quesito é estimular perfis mais retraídos, né? Uma pessoa que não é tão comunicativa e fica aquela coisa muito robotizada. Você faz pergunta, ele responde, você faz pergunta, ele responde. Tentar tirar mais informações dessa pessoa, tentar também conversar de uma forma mais informal, para não deixar a pessoa tão nervosa e retrair mais ainda. E não colocar todos os perfis no mesmo critério de igualdade, porque você pode perder bons candidatos se não saber lidar com cada um diferente. Porque analistas, por exemplo, são muito bons técnicos, especialistas, mas nem sempre vão ser aquela pessoa que vai se destacar na comunicação, né, menos extrovertida e tudo mais. Dinâmica do processo seletivo. Alguns quesitos também que é legal a gente prestar atenção. Em alguns processos faz sentido ter dinâmica, outros não. Tomar cuidado com o que você quer focar na dinâmica, porque às vezes você foca uma dinâmica que não tem nada a ver com o perfil que você precisa para a vaga. Você também pode usar dinâmicas que tirem o candidato da zona de conforto, mas assim, é válido quando todos os perfis que você precisa para aquela vaga não estão misturados. Por exemplo, você precisa de um perfil comunicador, é uma entrevista onde só tem comunicador, ok, não é injusto. Agora, se você tem uma vaga onde você está entrevistando junto vários perfis, aí é um pouco injusto porque, obviamente, algum vai se destacar mais que o outro. Por exemplo, se você está com um monte de comunicador numa dinâmica, é legal você dar um tipo de teste de lógica, de raciocínio. Com certeza vai tirar eles da zona de conforto, mas é uma coisa onde todos os perfis são iguais. E aí seria legal. A dinâmica tem que trazer sempre algo relevante, senão não adianta. Também é legal sempre simular situações reais que esse candidato vai passar. E, ficar atento às situações que saem da zona de conforto de cada perfil. E aí a gente chega na fase final do onboarding, Nessa fase a gente vai ter que olhar com cuidado para todo o processo de acolhimento desse novo membro. De nada adianta a gente ter um processo seletivo rígido se a gente pecar na fase do onboarding. É necessário fazer toda essa gestão, do início desse novo membro, acompanhar, perguntar.
Sempre pensar em maneiras de motivação para essa pessoa desde o início e entregar todas as informações para ele. E o que a gente leva de aprendizado de todo esse processo, né? O comportamental precisa ser pensado desde o começo da publicação da vaga. A estratégia por trás de cada perfil é algo necessário. Planejamento olhando as exigências da vaga, alinhando com o perfil que se encaixa, torna seu processo mais assertivo. Tratar cada pessoa de forma diferente não torna seu processo automático. E testes e dinâmicas devem ser pensadas de forma diferente para cada vaga, para cada perfil e para cada exigência. Bom, galera, era isso que eu queria passar para vocês. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o assunto, eu vou deixar aqui na descrição um link do artigo que eu escrevi sobre. E não esquece de curtir, se inscrever e ativar o sininho.